com vocês? Hoje é a nossa próxima aula. Iremos estudar sobre classificação de prismas e pirâmides, poliedros regulares e não poliedros. Então vamos lá. Livro, caderno, lápis e caneta em mãos e começamos. Hoje iremos falar sobre o que eu acabei de dizer, os prismas, pirâmides, poliedros regulares e não poliedros. Será um complemento referente ao conteúdo do livro. É importante que você transcreva para o seu caderno, tá bom? Então vamos lá. Classificação de prismas e pirâmides. Os prismas e as pirâmides, elas classificam-se pelo polígono da base. Através da base a gente determina que tipo que é. Por exemplo, quando ela tiver a base triangular, ela pode ser considerada prisma quando as duas faces, os dois lados forem triangulares, ou pirâmide quando apenas dos lados for triangular. Quadrado, quando possui 4 lados, né? Se for os dois lados, é um prisma. Se for apenas um dos lados, pirâmide. Pentágonos, que são 5 lados, né? A base é 5. Prisma se tiver duas bases, pirâmide se tiver apenas uma. Hexágono, no caso é 6. Deixa eu só pegar aqui a caneta, fica melhor caso eu precise anotar alguma coisa. Hexágono, a gente já sabe que são 6 a base, né? Heptágono, 7. Octógono, 8. Eneágono, 9. E decágono, 10. Sou péssima para escrever com essa caneta. E a prisma a gente sabe que são as duas bases, em cima e embaixo, e a pirâmide possui somente uma base. Os poliedros regulares são aqueles sólidos cujas faces são polígonos regulares e geometricamente iguais. Por exemplo, o tetraedro, o cubo, o octaedro possui 8 faces, na verdade, o dodecaedro e o icosaedro. Isso são chamados também de sólidos platônicos. Uma curiosidade aí para vocês. Platão, sábio grego que viveu por volta dos 400 anos antes de Cristo, foi quem estudou os polígonos regulares e por isso são designados sólidos de Platão e estavam relacionados na Grécia Antiga às forças da natureza. Por exemplo, esse tetraedro aqui, ó, que a gente viu, esse tetraedro aqui, ele possui 4 faces e para ele representava o fogo. O cubo, que são 6 faces, representava para ele a terra. O octaedro, que são 8 faces, para ele representava o ar. O dodecaedro, que são 12 faces, para ele representava a água. O icosaedro, que são 20 faces, aqui ó, o icosaedro, que são 20 faces, para ele representava o universo. Então, para Platão, ele via a matemática dentro da natureza. E agora a definição de não poliedros. Não poliedros a gente sabe que são sólidos que têm pelo menos uma superfície curva, como foi a aula passada, né? Como, por exemplo, cônio, cilindro, esfera e outros. Elementos de não poliedros. Um não poliedro pode ser constituído apenas por uma superfície curva, ou seja, uma esfera. Ou pode apresentar também superfícies planas. Depende do não poliedro, poderá ter bases e vértices. Por exemplo, esse cilindro ele possui 2 bases, mas tem a superfície lateral. Esse cone ele possui a superfície lateral e possui um vértice. E essa aqui é a superfície curva que não possui nem base e nem vértice. E são considerados não poliedros. Prisma e pirâmide, como eu disse, a diferença. Alguns poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides de acordo com as suas características. Olha, esse prisma de base triangular, pode observar, a prisma ela possui 2 bases, ela fica parada dos 2 lados. A pirâmide não. Essa pirâmide de base quadrada, possui 4 faces, ela fica parada 5 fases, na verdade, porque tem a quinta fase, que é a que está embaixo aqui, né? Mas no caso, como vocês podem observar, se eu quiser virar essa pirâmide, ela já não iria ficar parada. No caso, ela já iria tombar, né? Porém, o prisma não. As 2 bases dele mantêm o objeto firme. Os prismas eles são poliedros que possuem 2 bases, como a gente falou, que são polígonos iguais. Essas bases elas são ligadas por paralelogramos chamados de faces laterais. Aqui, ó, pode observar.
São paralelogramos que ficam nas suas faces laterais. Um prisma ele é um poliedro limitado por dois polígonos paralelos, que são as bases, e vários paralelogramas que são as faces laterais. Ó, pode observar que esse prisma ele tem o formato de um triângulo. E aqui, ó, que é um paralelogramo, ou então chamado também de retângulo, né? Como é tridimensional, a gente fala, nós pronunciamos paralelogramo. A altura do prisma é a distância entre as bases. Se todas as faces laterais são retângulo, elas serão perpendiculares às bases, ou seja, terão a mesma medida, tá bom? Perpendicular que eu falo é 90 graus, aqui, ó. Serão perpendicular, o ângulo deles formarão 90 graus, tá bom? E então, o prisma, ele pode ser chamado de prisma reto, quando forma esses ângulos de 90 graus. Se as faces laterais não são perpendiculares à base, então ele vai ser chamado de oblíquo, porque as medidas podem ser maior ou menor que 90 graus. Um prisma ele é regular quando tem um prisma reto e as bases são polígonos regulares, ou seja, quando as suas medidas forem tudo 90 graus, tá bom? Se forem 90 graus, aqui, ó, se ele for 90 graus, então ele é um prisma perpendicular, um prisma reto. As arestas laterais de um prisma são segmentos iguais e paralelos entre si. Nos prismas retos são perpendiculares às bases. Observe aí, ó. O prisma reto é um prisma que tem as arestas laterais perpendiculares às bases. Esse primeiro exemplo aqui, ó. O prisma, ele possui exatamente as suas medidas perpendiculares, ou seja, 90 graus. O prisma oblíquo já é um prisma que as arestas laterais não são perpendiculares. É como se ele deitasse um pouquinho, como se ele deitasse e ao deitar os seus ângulos modificasse. E um prisma regular é um prisma reto em que as bases são dois polígonos regulares. Ó, os prismas podem ser classificados em retos ou oblíquos. O prisma reto tem suas faces laterais formadas por retângulo. Ó. Observe aqui, ó, retângulo aqui, ó, as faces laterais. Retângulo, aqui, ó, faces laterais aqui é o cubo, né? Mas as faces são 90 graus certinho. Já o prisma oblíquo, observe aqui, ó, que a medida já não é exatamente 90 graus. Ele pode aumentar ou diminuir 90 graus. Ó, ele pode ser, no caso, ele se torna um prisma oblíquo, tá bom? Que ele pode ser tanto um ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, ou um ângulo obtuso aqui, ó, que ele se torna maior do que 90 graus. E agora a definição referente a pirâmides. Uma pirâmide é um poliedro que tem por base um polígono qualquer e por faces laterais e um vértice comum que se chama vértice da pirâmide. A altura da pirâmide é a distância do vértice ao plano da base. Para saber como é que a gente determinaria a altura da pirâmide, essa distância aqui, ó, do vértice até a altura da base, plano da base. Uma pirâmide regular, quando a base é um polígono regular, o vértice projeta-se no centro desse polígono aqui, ó, que a gente acabou de ver, no centro desse polígono aqui, ó. Uma pirâmide ela é oblíqua quando a projeção, tá? Do vértice não coincide com o centro do polígono da base. Uma pirâmide ela é reta quando o vértice tem sua projeção coincidente com o centro da base, como a gente já falou, né? Numa pirâmide, as arestas laterais são todas iguais e as faces dos triângulos isósceles também são iguais. Isósceles, tu sabe que é aquele triângulo que possui dois lados iguais, né? Eu não consigo desenhar aqui. Ele possui só, por exemplo, só esses dois lados iguais e a base, no caso, é diferente. Por exemplo, a altura poderia ser 2 e 2 e a base 3. É um triângulo isósceles. O apótema que a gente vai estudar mais à frente, uma pirâmide, é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são alto da pirâmide e o apótema do polígono da base. As pirâmides elas podem ser chamadas de triangulares, quadrangulares, pentagonais, consoante dependente do polígono da base, seja um triângulo, um quadrilátero, um pentágono. Tá, classificação de uma pirâmide quadrangular. Pode observar, ela tem a base quadrada e vai possuir 4 faces mais o quadrado, que são 5 faces. Tá, isso aqui é só para vocês terem uma noção de como é a altura, né? Igual eu estava explicando a definição. Temos um prisma e uma pirâmide com a mesma base e a mesma altura.
Vamos comparar os seus volumes. Qual desses encheria primeiro? Se enchermos de água e vertemos dentro do prisma, vamos encher a pirâmide de água e colocar dentro do prisma, ela vai ficar cheia uma terça parte do prisma. Ou seja, aqui, ó, se eu encher uma pirâmide que tem a mesma altura que um prisma, ela só vai encher uma parte de 3. Quer dizer, então, que vai ser necessário encher 3 vezes essa pirâmide para que possa encher um prisma por completo. Então, o volume da pirâmide ela é 1/3 de um prisma com a mesma dimensão. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro, tá? No mais, vocês vão realizar a atividade das páginas 110 a 113. Então, até a próxima aula. Deixe nos comentários se a aula foi esclarecedora. É muito importante, como eu sempre digo, que o aprendizado seja de qualidade. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!